Olá pessoal, mais um episódio do Vírgula Jurídica, onde o saber não tem ponto final. Um convidado aqui super especial, o Dr. Thiago Bon, cirurgião plástico, e com meu amigo aqui, o host, o Fábio, para a gente bater um papo sobre planejamento financeiro, planejamento previdenciário e entregar esse conteúdo de qualidade para vocês. Né? Muito bom, Eric. Obrigado por mais esse programa, mais esse episódio. Thiago, coisa boa você estar aqui com a gente, um prazer, obrigado. Sei que não é fácil na sua vida de médico reservar um tempo para estar aqui conosco, mas tenho certeza que vai ser um episódio muito produtivo e que a gente vai aprender muito nessa conversa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí, Eric, obrigado pelo convite, Fábio. Acho que vai ser um bate-papo bem produtivo, né? E espero aqui poder contribuir um pouquinho aí com um pouco da vida do médico, né? Sobre questões gerais e que algum possa contribuir também na vida de alguns colegas aí, profissionais médicos, com esse bate-papo aqui. Eu já queria começar, Thiago, você falando justamente disso, da vida do médico, né? Não falar de investimentos nem planejamento previdenciário. Como é que é a vida do médico? Como é que são as questões dos plantões, né? Como é que o médico se planeja nesse início de vida aí? Como é que ele consegue levar a vida profissional dele, né? Então, tem a seguinte frase que eu acho que resume o médico, né? O médico, ele não aposenta, né? O médico morre. Então, assim, ele segue trabalhando, tudo para ele é mais um plantão, né? Preciso comprar um carro, vou fazer mais um plantão, preciso trocar o meu apartamento, é mais um plantão, é mais uma cirurgia. E os concursos públicos hoje para médicos são cada vez mais escassos e com um salário defasado. Então, eu acho que é necessário e tem que se existir um planejamento financeiro, né? E o que eu penso desse planejamento financeiro? Eu já estou com o Eric há uns 3 anos, né? Então a gente tem feito uma organização e além da previdência privada, coisa que eu faço, uma previdência privada, foco em investimento, eu tenho uma preocupação também com a previdência pública, né? Eu acho que eu vejo em conversas com alguns colegas eles esquecendo um pouco da previdência pública, né? Mas o valor que eu pago em relação à previdência pública para poder me aposentar com o teto do INSS, se eu fizer investimento eu vou ter gerar um capital maior do que isso. Eu penso de uma forma diferente, eu acho que a gente tem que somar os dois por alguns motivos. A previdência pública ela vai ser uma coisa fixa, onde você vai ter e ela não irá oscilar. E da seguinte forma também questões de somar os dois. É a principal coisa que eu penso. É um somatório e pensar nos dois como investimento. Você não tem que pensar na previdência pública como investimento, mas sim... me perdi aí. Não como custo e sim como investimento, não é isso? Perfeito, Sim. Perfeito. Muito interessante, Thiago, essa sua colocação, porque assim, aliás, uma coisa muito bacana, e os telespectadores vão perceber isso, é que geralmente a gente está conversando aqui no podcast com pessoas que trabalham fazendo planejamento, né? Seja na área de investimentos, seja na área de previdência pública. Então a gente trabalha a gente conversa aqui com quem trabalha nessa atuação. E hoje a gente já começou a conversa de uma maneira diferente e muito interessante, porque, na verdade, você é uma pessoa que é um cliente do serviço de planejamento, assim, né, de maneira ampla. Então isso é muito bacana e eu fico muito feliz de ver essa preocupação por parte das pessoas que não são os profissionais da área, mas que trazem essa preocupação para a vida delas. Então, isso é muito, muito interessante. E acho que a sua visão está perfeita. A previdência pública, a previdência complementar, os investimentos, não são coisas excludentes. Na verdade, a gente consegue trabalhar com uma associação dessas três áreas de modo a potencializar. O que eu costumo dizer sempre, e Eric já ouviu isso, é que na vida da pessoa,
não interessa se o benefício está vindo do INSS, se está vindo, de repente, ali de dividendos das ações, ou se está vindo da Previdência Complementar. O que interessa é que haja renda passiva chegando até aquela pessoa. E aí a gente aproveitar o melhor de cada um desses campos é fundamental. A gente aproveitar o melhor da Previdência Pública, o melhor da Previdência Complementar e o melhor dos investimentos em geral para gerar essa renda passiva. Eu acho que essa sua visão está perfeita e fico muito feliz porque coincide com a filosofia do planejamento previdenciário da forma que a gente entende, a gente trabalha aqui, né, Eric? Sim, e uma coisa que é muito importante, né, Fábio, a gente tem uma visão do médico deturpada, o público em geral, que o médico é multimilionário, que ele não precisa se preocupar com nenhuma forma de planejamento, né? Imagina, se o cara ganha, 200, 300, 400 mil reais por mês, ele vai precisar se preocupar? Vai, né? Porque se ele ganha 200, 300, 400 mil, o padrão de vida dele é tão alto quanto essa renda. E outra ilusão que a gente tem, a gente vê muito isso na internet, por exemplo, exatamente o que o Thiago falou. Para que eu vou contribuir para o INSS com R$1.000 por mês? Se eu investir R$1.000 por 30 anos, eu vou ter 2 milhões, 3 milhões. Primeiro que isso é uma utopia, né? A gente pode fazer um planejamento, uma projeção? Pode. Mas por que não unir os dois? Por que a necessidade de ter que escolher um? Para poder investir, eu vou excluir o INSS. Ah, não, eu gosto do INSS, eu vou excluir a parte de investimentos. Isso não tem cabimento, né? A gente de fato pode unir os dois, eu acho que o Thiago faz isso muito bem. Eu acho que a gente não tem. É necessário unir os dois. É necessário na vida do médico existir uma forma de renda passiva, né? Tem algumas questões que eu penso em relação à previdência privada, né? O Eric sabe disso. Eu tenho uma preocupação muito grande com a aposentadoria e tento passar isso para os meus colegas médicos sobre essa questão de aposentadoria. Então eu tenho uma organização desde previdência, renda fixa, fundo imobiliário, tudo buscando gerar uma renda passiva, porque eu vejo a renda passiva da seguinte forma para o médico. Quanto mais eu tiver de renda passiva, mais eu vou conseguir valorar o meu trabalho. Eu não tendo uma necessidade absoluta de trabalho, eu consigo valorar mais o meu trabalho e isso gera uma maior qualidade no atendimento ao seu paciente. E a previdência pública, né, que é uma preocupação minha, até conversando com o Eric, eu contratei uma empresa para fazer toda a estruturação do que eu tenho que fazer para poder, quanto eu devo pagar, quanto tempo e qual perspectiva de aposentadoria minha. Foi contratada uma empresa para isso. E eu vejo isso da seguinte forma: eu vou pagar R$1.000 por mês, vou aposentar com um teto. Né, o que eu acho que fica de importante nisso, que eu posso precisar da previdência pública. Né, o médico não está isento de precisar. Mesmo tendo seguro, tendo seguro de vida, seguro de responsabilidade civil, seguro de lucro cessante, todos os seguros eu tenho. Né? Mas a previdência privada é um bem que vai ficar em caso, é um pensamento meu, é um caso de um falecimento, alguma coisa, é um bem que vai ficar para minha família também. Então eu acho que isso é importante, né? Sem dúvida. E muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, o que é aposentadoria? Assim, na sua vida, assim, o que seria aposentadoria? Assim. Cara, Fábio, aposentadoria para mim é uma coisa difícil de falar. Eu tento resumir assim, eu brinco muito com o meu anestesista, que é até cliente do Eric também, né? Ele fala assim: cara, se você ganhar na Mega Sena, você para de trabalhar. Cara, eu não vou parar de trabalhar. Somos né? dois. Eu amo o que eu faço, gosto da medicina, amo operar, amo atender. A aposentadoria para mim é eu ter uma renda passiva para ter uma melhor qualidade de vida profissional e pessoal. Eu quero estar com 65 anos trabalhando, operando, mas não tendo a necessidade de operar. Tá?
é até entre aspas aqui o que eu vou falar, tá? O que eu brinco é a pior coisa que tem é um cirurgião com fome. Na medicina existe indicações, contraindicações para se operar um paciente, né? Um acompanhamento todo pós-operatório. Será que aos 60 anos, 65 anos, eu vou ter a mesma disposição para estar operando e para estar dando qualidade ao meu atendimento? Então isso é uma preocupação. Eu com uma renda passiva, eu não preciso aposentar, né? Eu posso seguir operando com uma maior qualidade os meus pacientes. Perfeito. Na verdade, olha só, dependendo do que está em julgamento, o juiz com fome pode ser pior do que o cirurgião. Né? Agora, a sua visão de aposentadoria coincide com a minha. A ideia de aposentadoria, para mim, é você não depender do trabalho para viver. E aí você vai trabalhar por outras razões. Você vai trabalhar porque gosta, você vai trabalhar porque está com novos desafios, mas não como a fonte de renda para o seu sustento. Acho que, e por isso que eu digo que a aposentadoria é um processo. A gente vai construindo a aposentadoria. Essa geração da renda passiva não vai chegar um momento que eu começo a ter a renda passiva aos poucos, primeiro numa quantidade menor, e vou usando inclusive essa quantidade para gerar mais renda passiva, né? Reinvestindo. E esse processo é um processo que pode demorar mais ou menos, dependendo das escolhas, das estratégias, da disciplina, mas é um processo de independência. A gente vai criando uma independência em relação ao trabalho. Então eu compartilho dessa visão que você tem, eu acho que o Eric também, né? Aquele conceito de liberdade financeira, né? As pessoas confundem muito liberdade financeira com riqueza, né? Riqueza, chegar ali a 20, 30, 40, 50 milhões, de fato é para poucos, né? Poucas pessoas vão chegar nesse patamar e essa é a verdade. Agora, conseguir ter uma renda mensal que pague o seu custo de vida, isso de fato é acessível à maioria das pessoas, né? Só que tem um preço, né? Tem o preço da disciplina, tem o preço de você não consumir 100% do seu dinheiro. Você poderia fazer isso. Poderia pegar o teu dinheiro ali e gastar no que você quisesse. Afinal, o dinheiro é seu, mas tem as consequências. Talvez da pessoa ter que fazer o plantão até 80 anos, talvez o cirurgião fazer uma cirurgia que não seria necessária, cobrar menos do que poderia, né? Então você está trazendo fatos aqui e a realidade nua e crua, é exatamente isso. E o que eu falo é o seguinte, no primeiro momento, é difícil você abrir mão, você deixar de viver. Eu, por exemplo, tenho 41 anos, você deixar aos 41 anos e falar assim, cara, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, e se eu morro amanhã? Mas também e se eu não morro amanhã? Né? Eu falo o seguinte, o meu primeiro salário como acadêmico, eu comecei a pagar minha previdência privada. E na época eu pagava R$100 por mês, com o meu primeiro salário. Isso fui pagando, fui me organizando e há um tempo atrás eu tinha esse pensamento sobre a previdência privada. Mas se eu aumentar, eu vou ter uma renda passiva maior, não vou me importar com a previdência. Só que os juros compostos, ele vai te mostrando uma realidade diferente. Você vai vendo a sua carteira andar, ela muito bem organizada, você vai vendo, você vai tendo renda passiva. E aí eu comecei a ver que é necessário também, que não era excludente a previdência pública, que eu deveria associar. E hoje eu estou buscando essa associação, né? Pagar R$1.000 por mês eu vou investir, o que o falou, planejado vai chegar a 3 milhões. Pode também não chegar, né? Então, com os juros compostos, você vendo as coisas andando, você vai ter mais ânimo e mais vontade de buscar essa renda passiva, mas, ao meu ver, principalmente para o médico, tá? que são uma classe que poucos têm concurso público, é muito importante a previdência pública. Faz de suma importância. Sem dúvida. Agora, a previdência pública, ela também pode ser planejada de maneira inteligente, principalmente para profissionais liberais, sabe? O cálculo
do custo-benefício da Previdência Pública, ele pode ser feito também. Se você... Tem algumas situações em que ela não se torna tão atrativa. Isso é verdade, né? Então, talvez, e aí cada situação tem que ser analisada individualmente, mas há algumas situações em que você vai, de repente, pagar mais do que precisaria para obter a renda do benefício, quando você, bem planejado, consegue tornar mais barata a Previdência Pública com estratégias absolutamente legítimas, de acordo com o conhecimento específico da lei. Né? E a importância do planejamento previdenciário é exatamente igual à importância do planejamento financeiro na minha concepção. Né? Você tem a mesma ideia. Qual é a ideia? Você colocar o menor dinheiro possível para ter o máximo benefício possível. É isso. E tem um ponto, só para não te cortar, Fábio, de uma coisa que você fala muito. Imagina, o Thiago falou de 65 anos para ele se aposentar, ele tem 41. O Fábio fala muito de, você pensar 24 anos na frente, olha que cansaço que isso dá. O Thiago tem umas metas de curto prazo, que é o que você fala. Sim. De não simplesmente parar e pensar o seguinte, não, daqui a 24 anos eu vou me aposentar, eu quero chegar com X valor. Isso é difícil, cara, isso é distante. Por que não colocar umas metas de curto prazo, né, para tentar ir ali, subindo os degraus ali, devagar, é um negócio que você fala muito, inclusive. Era só só esse adendo. Até porque tem um livro que eu acho sensacional, chama Nudge, que é empurrão, impulso, né? É um livro do pessoal de economia comportamental, e eles falam que a gente precisa, por mais que a gente tenha conhecimento, na verdade a gente precisa de alguns impulsos para mudar o comportamento, né? E trazendo isso para o planejamento da aposentadoria, o que eu costumo falar quando a gente planeja alguma coisa para daqui a 20, 25 anos, é muito difícil, porque poupar para aposentadoria é péssimo. Todo mundo gosta de gastar faz parte do jogo, né? Gastar é prazeroso. É prazeroso. Agora, você poupar já é um sacrifício, mas geralmente você faz trade-offs. Se eu estou poupando para fazer uma viagem, eu estou deixando de gastar aqui porque eu sei que vai ter um prazer logo ali na frente, e então só que quando você faz isso para aposentadoria, esse trade-off é muito distante, então a gente não se sente estimulado. Com essas metas, sim. E aí eu acho que a meta, né, a curto prazo, programar a meta para 40, para 45, para 50, para 55, e a cada meta que você atingir, você se presentear, você se bonificar, você atingir essa meta, então eu vou fazer isso com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. Então isso vai te dar prazer ao longo dessa estrada, né? Que não é fácil, que é fase de abrir mão, né? Os 40, 41 anos é a fase que a gente tem de dizer não para alguns prazeres em busca de um benefício, não só a longo prazo, né, mas foi como o Eric falou, que é o que eu tenho, metas a cada 5 anos, 10 anos. Eu acho que isso faz total diferença na trajetória. Você vai ganhando confiança, né? E outra coisa, né? E acho que vale previdenciário também, você pode me corrigir, Fábio. Quando você vai vendo o negócio tomar forma, isso te dá uma motivação muito maior. Eu chegar aqui pro Thiago, pro Fábio e falar o seguinte, se você investir R$1.000, você vai ter tanto ao final de 12 meses. Isso é uma coisa. Chegou, você investiu R$1.000 ao final de 12 meses e tem aquilo na sua conta, você fala, opa, é verdade. E aí a confiança vai crescendo tal qual o dinheiro com juros compostos, né? Então eu acho que é um ponto muito importante. E aqui a gente está tentando falar um pouquinho para médico, né? Organizar um pouquinho. O que eu falo muitas vezes o médico ele vê muito, mas eu vou pagar por isso, ver um custo disso, eu sei fazer isso. Se eu botar R$1.000 ali, eu vou fazer isso. Eu acho que não é bem assim, como o Fábio falou aqui, que você se organizar, você ter uma empresa, né, óbvio, tem um custo para isso, né, que organize a sua vida para que você pague menos na previdência pública para se aposentar. Então isso faz diferença, né? Então foi uma diferença que eu encontrei na minha vida. Na verdade, o médico ele tem que aprender a delegar, ele não consegue gerir tudo e a vida dele.
Então hoje eu tenho uma assessoria financeira, hoje eu tenho uma parte de contabilidade onde a gente está organizando toda a questão de impostos da minha empresa, tentando diminuir impostos, e agora previdenciária também, que eu acho que é de suma importância, né? E que o meu pai, o exemplo do médico, assim, o meu pai até hoje ele me cobra um concurso público, né? E aí eu falo, hoje um concurso público não me vale a pena na medicina. Ah, mas como você vai aposentar? Porque na época, acho que era 20 anos atrás, vai ser mais curto, acho que 10 anos atrás, acho que talvez não tinha essa mentalidade tão forte como tem hoje, né? Então eu acho que você delegar, hoje você tem empresas sérias, profissionais sérios, empresas de advocacia que fazem toda essa parte, você delegar a essas pessoas a organização da sua vida previdenciária. Sim, isso é essencial. E quer ver, eu vou botar o Eric quero ver se é bom de matemática aqui rapidinho, vamos só lá, pra gente testar. Olha só, vamos imaginar aqui só para ver se o investimento em previdência pública vale a pena. Vamos pegar assim, um básico, um salário mínimo só para básico para a gente como referência. Existe uma forma de contribuir para a Previdência, que é como microempreendedor individual, que você paga 5% do salário mínimo. 5% do salário mínimo. Tá? Então, durante um ano você vai pagar... Uns 65, 70 reais, não é isso? O 5% da por aí. Do salário mínimo, né? Então, durante um ano você pagou 12 vezes isso. Sim. Né? Repara só, você precisa para se aposentar... basicamente, tem várias regras, mas dentro das regras mais normais, 15 anos de contribuição. 15 anos de contribuição, se você tem 15 anos de contribuição e você paga 5% do salário mínimo ao mês, você pagou quantos salários mínimos ali no final? Vamos fazer as contas. Então você fez 800, vamos descontar a inflação. Mínimo, vamos descontar a inflação. Pensa só em salário mínimo. Tá, então olha só. 840 por ano vezes 15, não é isso? A gente pode pensar assim, ó, em um ano você pagou... R$14.000 no total. Em um ano você pagou, na verdade, 60% de um salário mínimo. Sim. Em um ano. Né? Sim. Em 10 anos você pagou 6 salários mínimos. Sim. Então, em 15 anos você pagou 9 salários mínimos. Então você passou 15 anos e no final você desembolsou 9 salários mínimos. Para ganhar um salário mínimo a vida toda. Aí você vai se aposentar e vai ganhar um salário mínimo a vida toda. Em 9 meses já tem o seu payback. Você, em um ano, você já recuperou, já está rentabilizando e vai ganhar para o resto da vida. Quero ver investimento que consiga render isso. Não tem. Né? E aí, agora, tem um limite. É claro que assim, então quando você aproveita o melhor da previdência pública, com o melhor da previdência privada, com o melhor dos investimentos, você vai extraindo o que tem de mais rentável. Quanto mais a gente vai subindo no que você recebe da previdência pública, isso vai reduzindo. Esse retorno vai reduzindo. Esse retorno vai reduzindo. Mas da mesma forma, e aí muito interessante, Thiago, quando você fala da estratégia, estou fazendo planejamento tributário, estou fazendo... Por quê? O planejamento previdenciário, ele é casado também com o tributário. Uma das coisas que os profissionais liberais, principalmente os que trabalham com PJ, podem fazer é uma definição do prolabore, porque não incide contribuição sobre a distribuição do lucro, né? Pelo menos por enquanto no Brasil o lucro não é tributário. E você pode mexer com o prolabore, com ajuste no contrato social, você pode mexer com o prolabore. Enquanto o prolabore faz sentido para você ali em termos de previdenciários, você pode botar um prolabore maior. Mas a partir do momento que você já alcançou o máximo que você vai extrair de proveito da previdência ali, o prolabore pode ser reduzido. E aí você, na verdade, já conseguiu o máximo efeito da previdência pública e depois você vai reduzir a tributação por meio de uma redução do prolabore que não precisa. Ou às vezes, outro dia eu estava vendo um caso da pessoa que fez o seguinte, o sócio administrador da PJ era uma pessoa. Quando ela conseguiu se aposentar, simplesmente, era marido e mulher, simplesmente passou a gestão, passou para outra. Aí ele parou de receber prolabore, parou de pagar, e o outro passou a contribuir.
né? Então são ajustes que você pode ir conectando desde a parte societária, a parte tributária com o planejamento previdenciário. Então tem uma ciência ali por trás dessas questões muito interessantes. Então, mas... e isso o médico não sabe, né? Não sabe. Não sabe. Por isso que a gente tem que delegar, né? Eu lembro que a minha última carteira assinada foi em 2010. De lá para cá eu sou pessoa jurídica em tudo. Eu tenho aí, devo ter umas 3 a 4 pessoas jurídicas, e quando você trabalha em hospital público é uma pessoa jurídica com grupo, e hoje eu tenho 2 pessoas jurídicas minhas, né? Onde é isso que aconteceu. A gente está organizando toda a parte de tributação da pessoa jurídica, né? Do médico, que tem algumas questões, algumas nuances onde eu não sabia, onde eu entreguei a essa empresa de contabilidade, ela me trouxe, e a gente, com o estudo, ela está me trazendo em breve uma redução do imposto. Ao mesmo tempo, é uma empresa única onde ela faz contabilidade e tem a parte tributária, previdenciária também. Eu entreguei para ela a parte previdenciária, e ela falou assim, olha, provavelmente isso que você falou, a gente vai precisar jogar com o seu Prolabore para poder melhorar isso aí. Eu falei assim, olha, não tem problema nenhum, eu não entendo disso, então eu passei confiabilidade a eles, óbvio, isso tudo tem um custo, né? O médico, ele precisa entender isso, e você tem que se ver na medicina hoje como uma empresa. Não adianta você não enxergar, mas eu tenho um consultório sozinho e um único consultório. Se você não se enxergar como empresa, porque a maioria dos médicos hoje ele não tem carteira assinada. Se você não enxergar como empresa, você não vai longe. Então você tem que ter uma assessoria tributária, previdenciária, para o seu caminho ser menos turbulento, né? E você chegar lá na frente na sua programação de renda passiva. Sem dúvida. E aí a gente sempre fala aqui das oportunidades que tem para os advogados, né? Ele acabou de citar um, e você também, né? O cara, de repente, né, se especializar ou ter uma parceria com um tributário também, quem atende médico, você vai conseguir ter uma rentabilidade ainda maior no seu escritório. E uma coisa que é muito engraçada, né? Eu estou nesse foco aí do projeto agora, né? Ainda nutrólogo e etc. E eu cheguei a uma conclusão incrível. Muitos médicos ainda recebem pela pessoa física. Muitos. E como é que eu sei isso? Na hora que eu vou pagar, eu faço o Pix pro CPF dele, né? Eu penso, pô, o cara tá pagando 27,5% de imposto, sem necessidade. Ele podia usar esse dinheiro para investir, né? Tudo na minha cabeça sempre tá direcionado para isso, né? Então, pô, imagina, quanto será que um médico paga de imposto recebendo na pessoa física no total? Cara, não deve ser menos de 20, 30 mil reais por ano, que já seria, de repente, suficiente para ele planejar ali a aposentadoria dele sem precisar tirar nada do orçamento. Então, isso que você falou da pessoa jurídica, que você falou também, é super importante. E aí, sem tirar nada do orçamento, tem várias estratégias que você pode. Quer ver? Uma delas, inclusive, sua previdência pública, ela não vai representar a maior parte da sua renda no futuro. Mas ela pode servir como um catalisador da renda privada. Por quê? Você chegou ali, completou, você vai se aposentar com 65 anos. 65 anos hoje, possivelmente você ainda vai estar com toda a disposição e energia para continuar trabalhando. E você, quem está trabalhando, não está contando com aquela renda, a partir do momento que a renda começa a ser gerada, investe. Aquilo é a mais. Então você pode usar para oportunidades que vão gerar renda passiva. E quando chegar no momento de você usar tudo, na verdade você vai ter o efeito dobrado, porque você vai ter o efeito que você vai começar a usufruir dessa aposentadoria pública, efetivamente. Então aquela renda não entrou no seu orçamento, mas vai começar a entrar ali, e todos os frutos que você vai colher do investimento daquilo. Então você pode usar como um catalisador da renda passiva. Não, maravilhoso. E tem um ponto também que vai um pouco além de planejamento, né? Aqueles ditados que nossa mãe falava, né? Avós, dinheiro chama dinheiro. Já ouviu falar nesse ditado? Sim. Ele parece que é verdade, e ele realmente é.
não é mentira. Só que é um outro problema. Imagina, você ter dinheiro guardado, você ter uma capacidade financeira, te dá acesso a oportunidades que pessoas que não têm dinheiro não têm. Exemplo, um apartamento por 50% de desconto, um carro muito mais barato, investir numa empresa que você confia. Então, de fato, o dinheiro chama dinheiro, mas é porque você tem dinheiro guardado, não é porque a sorte bateu na sua... qualificado. Um fundo para investidor qualificado, né? Então, são muitas vantagens que o planejamento de aposentadoria é o principal, claro, você pensar no futuro. Isso te dá a possibilidade de ter oportunidades ali que as pessoas em geral não vão ter, né? Sim. E você já pensou também, Thiago, a gente outro dia estava conversando bastante aqui, a gente fez até um podcast sobre isso, de oportunidades até para viabilizar, ou não uma mudança total, mas uma possibilidade de você viver fora do país. E a aposentadoria pode ajudar nisso, né? Senão a vida inteira, mas passar umas boas temporadas fora do país. Sim. Eu acho que na medicina, né, eu pensar em ir para fora do país significa eu deixar de trabalhar, né? Eu tenho que revalidar um diploma, então se torna tudo mais difícil. Mas eu tenho um cirurgião plástico também, amigo, né, que eu gosto muito, que hoje ele está com 65 anos, ele ainda trabalha ali, né, ele é aposentado pelo bombeiro, tem os investimentos dele, tem a renda dele, e aí eu brinco com ele e falei, cara, diminui. Não, tô diminuindo porque agora eu vou passar 3 semanas em Portugal, aí ele vai 3 semanas no Nordeste, então viver fora do país eu não sei se seria o caso como médico, né? Mas um pensamento meu, e até conversando com a minha esposa, a gente vê, meu filho tem 6 anos, a gente vê ele faz escola bilíngue, e a gente vê uma geração que tem grandes chances de ir morar fora do país, né? Uma geração de jovens que estão vindo aí um pouco insatisfeito com toda essa questão que o país vive, indo morar fora do país, insatisfeito que eu digo em relação à segurança, né? Indo morar fora do país. Então, a renda passiva é exatamente para isso. Vamos pensar no caso, meu filho daqui a 10, 15 anos vai fazer uma faculdade fora do país. Poder ir para lá, passar 15 dias sem ter essa preocupação. Morar fora não, mas nessa situação de usufruir como viagens, como qualidade de vida, aí eu acho que isso é excelente. Um grande amigo meu médico está agora planejando passar 3, 4 meses estudando nos Estados Unidos. E médico, ele não tem um emprego ali, né? Ele também trabalha de maneira autônoma e tal. Então ele tem que se planejar. Para você ficar 3, 4 meses sem a renda do seu trabalho, você ter a possibilidade de ter investimentos gerando a renda ali para viabilizar esse tipo de projeto também, né? Então a aposentadoria não é só no final da ponta, né? Esse meio do caminho você tem essa cobertura que a gente pode chamar de uma cobertura previdenciária ampla, também, que acontece no meio da vida, assim. E aí a gente pode ir para as contingências, que também você fala muito, é só trazer para a realidade da pandemia, né? Quem não tinha dinheiro guardado na pandemia, como é que essa pessoa viveu? Como é que sobreviveu, né? Imagina, um auxílio emergencial ali, chegava um salário mínimo? Acho que não, né? Era menos, né? Menos de um salário mínimo. Como é que a pessoa que tem renda de 30, 40, 50, 60 mil reais vive? Ela precisa ter dinheiro guardado, né? Isso eu acho que uma aposentadoria é o fim que eu digo, não o fim de acabar, mas é porque a gente está se planejando, mas tem muita coisa no meio desse caminho que ter dinheiro ali guardado, ter se planejado vai te facilitar muito. Eu acho que talvez a gente utilize o nome errado, né? Aposentadoria. A gente fala assim, quando eu me aposentar, não. A gente tem que trabalhar com a palavra como independência financeira, não com aposentadoria. Que o exemplo que você deu aí desse seu colega médico, que ele vai viajar e vai ficar fora do país. Se ele não tivesse a independência financeira dele, ele não poderia fazer isso. O que isso vai trazer de benefício para ele? Ele se organizou,
ele está indo para fora do país, gerando com a renda que ele gerou, e quando ele voltar ao Brasil, ele provavelmente ele vai conseguir valorar ainda mais o trabalho dele, né? Então a gente não tem que pensar só em aposentadoria. A palavra aposentadoria lá no final ela é muito longa. Então a independência financeira serve para você organizar a sua vida como um todo. Eu quero passar, meu filho foi morar fora, eu quero passar um mês estudando, o que você quiser fazer. Tudo vai depender do que você tem de renda passiva, né? Sim. E tem um aspecto também, sabe, Thiago, Eric, que às vezes os médicos estão negligenciando. Depende, tem grupos que não. Mas que o médico ele tem uma possibilidade de antecipar um pouquinho a aposentadoria dele na Previdência Pública, dependendo da atividade. Um cirurgião, por exemplo, tem muita chance, por conta do trabalho com exposição a agentes nocivos. E aí você consegue uma aposentadoria especial, que já foi muito melhor antes de 2019, antes da última reforma da Previdência, era muito melhor. Mas hoje permite que você se aposente mais cedo, ao invés de 65, por exemplo, se aposentar aos 60 anos. E isso antecipa a geração da renda vinda com a Previdência Pública. E para isso é preciso também de um planejamento, que é um pouco diferente, não é um planejamento feito a partir só da parte financeira, é um planejamento documental, porque essa prova da atividade especial não é uma prova tão simples, ele exige uma série de documentos que às vezes são complicados de você só conseguir na hora que vai requerer. É mais fácil você ir obtendo ao longo da vida, né? São nomes técnicos, como por exemplo um laudo técnico das condições ambientais de trabalho ou perfil profissiográfico previdenciário. Quem trabalha no hospital, na cirurgia, tem a possibilidade de obter isso mesmo sendo um profissional liberal. Essa é uma atividade uma perspectiva muito interessante que muitos médicos acabam deixando para lá, só vão pensar nisso na hora de pedir a aposentadoria, e às vezes não conseguem provar. Se você tem uma renda ali que você não precisa 5 anos antes, você consegue multiplicar isso exponencialmente. 5 anos. É muito relevante, mesmo que seja um pouco menos, que eu imagino que seja um pouco menos, né, do que se você carregar. Pode ter um reflexo assim, mas muitas vezes não reduz tanto. Eu acho que tem especialidades que não reduz tanto. Eu acho que a principal especialidade é radiologia, né? Os radiologistas, eles têm, eu acho que o tempo da radiologia de aposentar é até mais do que antecipar, até mais do que 5 anos. Eu sei que eles são os principais beneficiários, e tem algumas outras especialidades que eu não vou me lembrar de cabeça. Hoje funciona assim, você tem que comprovar a exposição ao agente nocivo, e aí, mesmo que você não seja de uma especialidade que naturalmente teria uma exposição, se você trabalha num ambiente que tem essa exposição, isso é suficiente, né? E aí também não basta, por exemplo, o radiologista, não basta ser radiologista, ele também tem que provar essa exposição. Mesmo sendo radiologista, ele tem que ter essa base documental. Entendi. E às vezes você consegue, imagina só, você está hoje trabalhando num hospital. Hoje você está lá, tem um contato com o hospital, ele tem o laudo, e você conseguiria pedir o documento, eles vão te entregar o documento que eles têm ali. Agora, a partir do momento que você saiu daquele hospital, foi para outro, talvez essa relação fique mais difícil. E você perdeu a oportunidade de se organizar e já ter aquele documento certinho que você vai usar lá na frente, né? Então, o trabalho de planejamento previdenciário envolve, além do aspecto financeiro, envolve também esse aspecto de você ir eliminando os problemas para a concessão do benefício lá na frente. E é muito comum, né? Eu vejo hoje a pessoa ela vai se preocupar com a aposentadoria para entrar no INSS, aí 1 ano antes. Fala, cara, estou para aposentar, tem que pegar a documentação. Aí é um trabalho que fechou, que não existe mais, né? Às vezes um hospital quebrou, às vezes uma empresa quebrou, e como que você consegue provar isso? Às vezes você vai perder anos de contribuição ali por uma coisa dessa. Uma coisa que eu falo que até é uma coisa boba,
Na verdade, meu pai assinou minha carteira, tirou minha carteira quando eu tinha 15 anos, onde eu trabalhava na farmácia com ele lá na minha cidade, em Cantagalo. Então já pagava alguma coisa ali. E aí, depois na medicina, logo assim que eu me formei, eu tinha algumas carteiras assinadas. Tinha uma carteira assinada e os outros lugares eles pagavam por RPA e descontavam o INSS. E aí, alguns anos depois, eu fui ver que eu tinha pago mais do que o teto do INSS, né? Na verdade, quem viu isso foi meu pai, que é advogado, hoje não está exercendo mais. E aí nós recorremos e conseguimos esse dinheiro. Então, assim, isso também serve para o médico. Ele faz vários plantões, é aquele que faz vários plantões. Desconta INSS aqui, desconta INSS ali. A hora que você viu, você pagou mais que o teto. E se você pegar um escritório de advocacia, entregar para ele recorrer, ele vai recorrer e você vai ter esse dinheiro de volta. Então, tudo é planejamento, você organizar, né? Sabe onde acontece muito isso? Quando você tem ali a pessoa física credenciada no plano. Porque às vezes o médico tem ali 3, 4 planos. Aí você tem um teto da Previdência, que é de 7.500 e pouco. Na hora que o plano de saúde vai pagar, tem que descontar a contribuição. Se a pessoa, se o médico bateu ali, 5.000 em um, 5.000 em outro, 5.000 no outro, não dá tempo na gestão dele avisar o plano de saúde que já recolheu sobre 5.000 em um, então no final ele acaba pagando sobre os 15.000, enquanto deveria pagar sobre 7 apenas. Aí ele tem que pedir a restituição. E muita gente vai deixando isso, não sabe fazer, e é chato mesmo. O ideal é que você deixe alguém que trabalhe com isso fazer isso para você, se delegar, né? O saber delegar é importante, porque às vezes o médico, um profissional altamente capacitado, sem dúvida alguma, se ele parar para estudar e fazer aquilo, ele vai conseguir fazer, né? Mas a questão é ver, será que vale a pena usar o tempo dele para estudar profundamente as regras desse assunto que já tem alguém que faz? Será que ele não poderia estar usando o tempo dele para coisas muito melhores e ganhar mais dinheiro, enfim? Então, né? Eu acho que às vezes é difícil o médico entender isso, né? Ele fala assim, não, vou conseguir, vou fazer isso. E hoje a gente não pode fazer essas coisas mais ou menos, né? Eu acho que você tem que ter resultados, né, mais do que nunca. Então a gente consegue ter melhores resultados quando você entrega para alguém capacitado para fazer isso, né? Então, e aí você vai ter um custo para isso? Vai, né? Mas o que você tem que botar no papel é o que você vai ter de retorno. No primeiro momento, quando essa empresa me fez a proposta, a gente conversando e tal, quando ela me passou o valor do estudo, eu virei e falei assim, eu tomei um susto, falei, opa. Mas aí ele virou e falou assim, olha, tá aqui, ó, em 3 meses você tem um retorno disso aqui. E aí? Só que 3 meses, só que eu tenho daqui para frente, com 41 anos, ela conseguindo fazer esse ajuste todo, quanto tempo eu vou ter de benefício? Né? É isso. Tem coisas que não vale a pena. Eu brinco assim, poxa, lá em casa, se eu tiver que... Eu sou uma pessoa com pouquíssima habilidade para coisas tipo... O cara que bota a televisão, cobra 200... Eu ia falar era esse exemplo. Aí, né? Esse exemplo maravilhoso. Outro dia, sabe coisa de teimoso? Assim, o fogão lá em casa tava meio que descascando, a minha esposa reclamando. Eu falei, quer saber? Eu vou pintar o fogão. Pintor de fogão, virou. Aí fui na loja, comprei a tinta, aí fui de madrugada, pintei... Não deu tudo errado. Eu perdi uma noite, não deu certo. No dia seguinte comprei um fogão novo, porque assim, perdi o dinheiro e perdi o meu tempo, mais do que isso. A lição aprendida, na verdade, assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou chamar um especialista. E é um negócio que acontece, eu dei o exemplo da televisão brincando, né? O cara vai lá botar o painel da tua televisão, em 10 minutos ele coloca. Ele te cobra R$200, R$300. Pô, tu fala assim, cara, R$300, cara... você tá pagando pelo tempo que o cara aprendeu a colocar um painel na TV. Amigo, é isso. Isso melhora para você.
né? Assim, Eu acho que é muito legal. Eu em casa eu sou pouco não, bem parecido com o Fábio. Eu sou igual o Fábio, sem fazer nada. Pior, tá? O que eu faço é, gosto de ir pra cozinha, fazer alguma coisinha ali e tomar um vinho, mas falar assim, precisa fazer algumas coisas em casa? Não, porque o meu tempo em casa, né? Eu trabalho muito, eu saio muito cedo, tem dia que eu não vejo meu filho, então o meu tempo em casa eu quero estar com eles. No final de semana o cara vai vir aqui e tal. Eu falei assim, olha, eu não vou fazer. Então, o tempo ele é muito precioso. O tempo tem coisas que não passam, né, em relação a tempo. E eu escutei isso de um outro anestesista meu, que toda essa parte de você organizar, ter a sua independência financeira, né, eu escutei uma coisa, o meu segundo anestesista tem uns 32 anos, 33 anos, e a gente tinha desmarcado uma cirurgia, eu tinha marcado menos cirurgia no dia, né? Era geralmente, falei, olha, vamos operar só a parte da manhã, porque na parte da tarde eu ia fazer alguma coisa meu filho tinha alguma coisa da escola. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, faz isso mesmo. Você sabe por quê? O meu pai desmarcava todo o consultório dele para ir ver os meus jogos de tênis. Eu não lembro dos presentes que meu pai me dava, mas eu lembro de quando ele suspendia o consultório para ver uma partida de tênis. Então, assim, o que a independência financeira te traz? Que é o que eu busco. É você não vou deixar de trabalhar. Isso é muito claro para mim, para as pessoas mais próximas a minha esposa, mas assim, você poder dizer não para viver alguns momentos que não vão voltar, né? Então assim, óbvio, não é você esquecer a medicina se for uma urgência, se for alguma coisa, mas alguma coisa que você consiga programar, você poder deixar de fazer para poder estar com a sua família. Isso não tem preço. Você dá atenção ao que realmente é prioridade para você. Quando a gente fala de dinheiro, vem um viés frio, né? Parece que é sempre o capitalismo selvagem, né? Mas pelo contrário, cara. Não vai ser, infelizmente, vai chegar um momento que não vai ter mais o colégio dos seus filhos para ir, que não tem mais festa dia dos pais, que não tem mais o dia das... Não tem, eles vão crescer e a vida é assim. Pô, você vai perder esse momento. O dinheiro serve para isso. Sim. Aprendi muito, hein, nessa conversa. Sensacional. Também. Saí, na verdade, aqui com muitas ideias e quero agradecer muito, Thiago. Agradecer aqui a sua disponibilidade, estar aqui com a gente, trazer um pouco dessa visão. Fiquei muito feliz em perceber como aquilo que a gente conversa entre a gente faz sentido na vida das pessoas, na vida de um profissional de excelência como você. Então, fico muito feliz. Obrigado por estar aqui com a gente. Tiago, queria te agradecer muito, um cara que eu tenho um carinho muito grande. Acho que como eu te falei, é quem sintetiza tudo que a gente conversa sempre, né? Da preocupação com o futuro. A gente precisa se preocupar com o futuro, da mesma possibilidade que a gente pode morrer daqui a pouco, a gente pode viver até 95 anos e ser o terror do INSS, né? Então, te agradecer demais pela presença. Um grande prazer ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço aqui, né? Tá à frente de dois especialistas, né, dois feras aí. Queria, vocês que trabalham com isso, que fazem isso, o quanto vocês conseguirem ajudar mais médicos, né, bolarem projetos, desenvolverem algumas coisas, eu vou ficar feliz com isso, né? É uma coisa que eu converso, todas as minhas cirurgias, com todas as pessoas que eu falo. Hoje eu tenho um anestesista que é cliente do Eric, né, que a gente levou. Então, assim, estou passando a bola para vocês, o que vocês puderem aí organizar algumas coisas, tentando pegar o público da medicina, né, que é um público que realmente precisa de uma ajuda e de uma orientação voltada para isso. Acho que vai ter muita diferença na vida deles e eu acho que eu vou ter contribuído aí um pouquinho aí para ajudar alguns colegas aí que às vezes a gente vê que precisam de ajuda, né? Porque quando você vai
ao banco, né, seu gerente sempre tem um empréstimozinho para fazer para o médico, né? Então, o que vocês puderem ajudar aí vai ser de grande valor. Maravilha, prazer, Thiago. Bom, muito obrigado. E esperamos vocês no próximo episódio do Vírgula Jurídica, o podcast onde o saber não tem ponto final. Obrigado, pessoal. Obrigado.